Salve, estamos começando mais um Domcast, o seu podcast aqui pelo Centro Universitário Dom Domênico. Nesta semana a gente vai falar sobre o TCC, Trabalho de Conclusão de Curso. Quem vem bater esse papo com a gente, professora Eliane, obrigado pela presença aqui. É a primeira vez, né? Sim. Aqui no Domcast é a primeira vez. Sim, Lauro, a primeira vez. Com muitos anos com você, né? Bastante tempo. Já participou conosco em outras ocasiões, em outros programas. Na época não era podcast, né, Eliane? Não. E a Isabela? Isabelle, ex-aluna, já formada, né, Isabela? ex-aluna de De pedagogia da pedagogia, Unidom, que veio falar um pouquinho para a gente sobre o TCC. Antes de falar, né, antes de trazer esse bate-papo, eu quero falar para você que já tem inscrições abertas para o segundo semestre. Então, fica ligado, aí é uma oportunidade para você estar iniciando, né, a sua formação no ensino superior ou mais uma formação, né? E a gente sabe quanto isso é importante. Não é? Diploma é importante, sim, viu? Vamos lá, Eliane, professora, mais uma vez obrigado. Vamos falar sobre TCC. Eu acho esse tema importante. Antes a gente vai esclarecer o que é o TCC, mas é importante também para quem está começando a faculdade, para quem está aí nesse processo de ansiedade. Antes, esclarece para nós, traz para a gente o que é o TCC. Eu, na verdade, Lauro, dou o TCC 2. Tá. O TCC 1 é dado pela professora Sandra Vilarinho. Uhum. Ele é a formatação e a introdução também, alguma coisa da introdução. O TCC 2 é o desenvolvimento, é preparar as alunas para a apresentação, preparar as alunas para estarem tranquilas na hora da banca, os ensaios, o que elas vão precisar apresentar na hora, estar preparada para as perguntas que virão, porque após a apresentação a banca faz as perguntas. Então, o TCC 2 é, na verdade, quer dizer, a metodologia 2, né, é, na verdade, o grande desafio. A Isa, que teve uma escolha de tema, que foi um desafio, vai poder falar um pouquinho do tema, da escolha e de como foi formar esse grupo e continuar com esse grupo. Nossa, o tema do nosso TCC, assim, é uma surpresa, foi a surpresa da faculdade, né? Porque foi educação sexual no Fundamental 1. Olha Um só, tema tema polêmico, hein? polêmico, um tabuzão, assim, que, igual a professora falou, foi um choque para quem olhou, professores e alunos. E para formar o grupo, são 4 pessoas, né? É obrigatório que sejam 4 pela faculdade, mas foi assim na amizade. A escolha foi 100% de amizade com quem eu tinha mais. Tinha conexão, né? Com quem eu tinha mais conexão ali. Senão não ia para escolher um tema desse e trabalhar em cima de um tema desse. Sim. Não ia ter condição. Agora sim, então o TCC, os alunos eles discutem um tema e eles vão estudar aquele tema como se fosse uma tese, de certa Vamos forma, né? desenvolver aquele tema. Na verdade, essa escolha de tema, Lauro, começa muito antes dos 2 últimos períodos de faculdade. Sim. Ela deve começar quando o aluno já está no meio, tá? Para que ele comece a ler. Uma das coisas que eu acho importantíssimo nesse momento e evidenciarmos é o hábito de leitura. Tá? Aluno de licenciatura, aluno de faculdade, tem que ter hábito de leitura desde o momento que ele ingressa na faculdade. Por quê? Porque é somente lendo que ele vai dominar a ortografia, a pontuação, achar que vai chegar no último período, na hora que tem que escrever, sem ele ter uma base sobre aquilo, né? Esquece, porque é um problema em cima de problema. Então, o hábito de leitura era uma coisa que eu sou aquela professora que, desde quando eu dou aula para o primeiro semestre, no primeiro semestre eu começo a pedir que leiam livros que eu vou estar cobrando durante a avaliação. É verdade, a avaliação Tunis. Verdade.
É verdade, a professora sempre pediu. Inclusive, isso já ajudava a gente com as entregas do... Qual é o nome? As entregas que a gente tem que fazer nos passeios, etc. As ACCs. As ACCs. Isso sempre ajuda a gente nas ACCs. Com a entrega de livro, a gente sempre pegava da professora Maria Eliane para mandar. Porque a gente tinha que ler. Ela falava, vai na biblioteca, dá uma procurada. Falou da biblioteca municipal, né? Que tem gente que não sabe nem que existe a biblioteca aqui do lado da faculdade. Sim. E de graça ainda, né? O que não tem aqui, a gente pode pegar lá. E assim, metade da sala descobriu com a professora falando que a gente podia ir lá conseguir um livro. Lógico. Agora, como é que foi desenrolar esse tema? Porque, assim, quando você fala de educação sexual na escola, já é um tema, né, que muitos pais, quem está no ambiente escolar sabe, às vezes falam, não pode, seja no Fundamental 2, no ensino médio, não. É claro que há que se ter seus critérios, né? Mas quando se fala em educação infantil, apesar de grande parte, né, uma parte aí dos pensadores, né, concordar, falar assim, olha, precisa orientar, né? Tem ainda muita resistência. Como é que foi escolher esse tema e se debruçar em cima desse tema e apresentar? Nossa, a parte de escolher um tema é a parte mais fácil. Você pega o que tem de atual, você olha, nossa, tá bom, estamos aqui em 2025, o que está acontecendo? Você não tem condição de pegar uma coisa antiga que já tenha sido muito falada, né? Então a gente focou um pouquinho, deu uma olhada e ficou entre dois. Ou educação sexual ou sobre os smartphones nas escolas, né? Só que aí pegamos, acho que para a parte mais... Não sei, uma coisa que tocou mais a gente. Acho que por ser um grupo 100% feminino, né? Acho que foi uma parte que a gente falou, nossa, eu acho que o que precisa mais ser dito do que smartphone na escola, se vai ter ou não vai ter, é a educação sexual apresentada para essas crianças. E a cara da nossa professora foi de, olha, vai ser trabalhoso. Da professora Sandra foi de, olha, vai ser realmente trabalhoso. Vocês têm certeza disso? E a gente falou, professora, a gente vai com esse tema. A gente pesquisou, a gente foi, era muita pesquisa. Tinha muito conteúdo? Tem muito conteúdo? Muito, Porque tipo tem muito assim, isso, né, professora? Tem que ter uma literatura aí. Sobre educação publicada. sexual? Tem, existe bastante. Agora, se a gente for focar aqui no Guarujá, aqui no estado de São Paulo, Não tem. não. Tá. Agora, se abranger, né, abrir os leques, tem. E é nesse momento, Laura, porque o TCC1 é com a professora Sandra, ponto final. Certo. O TCC2, há uma certa possibilidade de escolha de orientador. Certo. E aí entra o X da história. É quem elas vão chamar como orientador. Sim. Que topa o desafio. Que topa o desafio. Nossa. E aí, como é chamar esse orientador? Para escolher o orientador, assim, a faculdade tem excelentes professores, inegável, né, o que a gente consegue aprender. Mas tem que ser também, a mesma escolha do grupo tem que ser o professor que você tem mais habilidade. Né? A professora Marília, ela foi a primeira professora que a gente ficou no primeiro semestre, ela veio segundo, quarto, e veio rindo. Tem que ter essa relação, né? Sim, claro que teve outros professores que a gente repetiu e teve novamente, mas era inegável a ligação que o meu grupo tinha com a professora, então a gente falou, não tem como ser outra. É quase uma componente do grupo. Acaba sendo ainda, né? Mas porque você sofre junto. Sim. Você aparta as brigas, resolve a situação, fica ansiosa. Tem muita briga? Não é briga, vamos chamar de discussão, divergência. Troca de pensamento. Então, e aí você tem, porque já aconteceu, Lauro, de chegar um grupo para fazer o último estágio, né? E o grupo chegar e falar, professora, não dá, nós vamos duas para um lado, duas para o outro. Você pode ficar com essa dupla que resolveu deixar. Na verdade, quando chega no TCC2, muita coisa já, como eu falei ainda há pouco, muita coisa já foi elaborada. Imagina partir da estaca zero. Agora, lógico, são 4 cabeças, às vezes 3, né? Então, tem vivências diferentes, trazem uma bagagem de vida diferente. E aí, todos os detalhes são vistos.
eu sempre, no último momento, eu ofereço um lanche e elas fazem um ensaio com 100 horas para terminar. 100 horas para terminar. Do grupo da Isa foi até... Aí eu fui a última a sair, eu saí 11h40 da casa da professora da noite. Tá? Para ensaiar, para ver exatamente como ficou a apresentação, os slides da apresentação, porque você usa o DataShow, você não usa banner, você usa o DataShow. Em pedagogia, você usa o DataShow como apoio. Para resolver roupa, para resolver se vai convidar pai ou não vai convidar pais e convidados. Então, são pequenos detalhes que tem que ficar tudo muito ajustado, porque se não ficar ajustado, provavelmente vai criar um conflito. E que é mesmo, Eu imagino, porque assim, quando você faz um TCC, ou você defende uma tese individual, já existe, né? Foi o seu caso, não né? é? Você já muda de tema, porque você vai aprofundando, vai estudando, aí você muda de tema, depois você muda de novo. Imagina quantos são. Eram o quê? 4 meninas? 4. Agora, a pergunta que não quer calar, que conclusão que vocês chegaram? A conclusão, olha, são várias coisas que a gente chegou. Teve a conclusão do tema, do para que serviu toda essa pesquisa, e a conclusão final de, assim, términos de faculdade, do que foi nossa faculdade. Porque, nossa, eu acho que só no TCC que a gente termina pensando o que foi essa faculdade, não é? Agora, no estudo, chegou a alguma conclusão? Assim, olha, é necessário, tem tal metodologia. Chegamos, com certeza. É extremamente necessário. É uma coisa que, assim, eu não sei por que que... Gente, eu não sei por que que não tem, por que que nunca teve, por Ainda é que que é tanta tão difícil. polêmica, né? Por que que é tão difícil Porque a abordagem, essa polêmica? Ainda mais no século que a gente está, gente, por favor, né? a abordagem no trabalho delas era com crianças a partir de 5 anos e 11 meses. Foi. Tá? A partir de 5 anos 5 anos e e 11 11 meses. Isso. E então, pensa bem, a criança ainda está muito dependente da família, mas uma das abordagens muito bem direcionadas foi para a pedofilia, Sim. foi Para para o cuidado, para o toque, eu imagino, né? Eu estou falando roupa, aqui. quando os pais permitem que a criança use uma roupa extremamente vulgar, né? Criança de 5, 6 anos de batom, olhos pintados, com shortinho. Então, tudo isso foi abordado no trabalho. A abordagem foi uma abordagem bem ampla. Foi. Inclusive com que hoje em dia é pura tecnologia. Então, os pais adoram criar um Instagram para os filhos, né? Postar. E assim, a gente sabe a corrente que tem de pedofilia na internet. É um absurdo. Então, tinha que ser uma coisa que, assim, quanto mais a gente cresce em outras áreas, a gente vai deixando certas outras coisas para trás. A educação sexual tinha que crescer junto com tudo isso. E desenvolver junto com tudo isso, porque é necessário. É necessário. As crianças... O mundo está tão assustador, né? E está tão visível o assustador, porque antes ainda era, só que assim, é um jornal que passava uma vez ou outra, às vezes nem tinha, né? Hoje em dia a gente vê o tempo inteiro, gente, a notícia o tempo inteiro. Sai agora, enquanto a gente está conversando, está saindo alguma coisa. Não tem como não crescer outras áreas junto. E aí vocês chegaram a conectar, eu estou falando como curioso, tá? Essa questão, por exemplo, assim, você tem um número, como você colocou aí, de repente, de abusos, mas você tem um apelo sexual muito grande, né? Sim. Para generalizado, assim, não, longe de querer ser moralista, assim, mas às vezes você tem um apelo enorme, por um lado, da imprensa, né, das redes sociais, e por outro você vê algo também espantoso crescendo, né? Não sei se houve tempo de fazer essas conexões, né? Muita coisa foi pensada, as danças, as músicas dos funks, né? Tudo isso você percebe que você vai canalizando desde criança e, obviamente, chegando ao adolescente, você que trabalha já com adolescentes, você sabe disso, que as meninas acabam vulgarizando muito e os meninos também, né? Então, assim, o apelo era: tome cuidado com a sua criança desde cedo, né? Acompanhe ela desde cedo, veja quais são os amigos, veja para onde ela vai,
monitore horários. Então, realmente, o trabalho foi desafiador, né? Foi muito desafiador. Porque era o tempo todo essa troca de combustível, tá? Um buscando ajudar o outro. Sim. Agora, Eliane, a Isabelle falou algo assim que me chamou a atenção. Ela diz assim, olha, no século que nós estamos aí no século XXI, e fiquei pensando assim, né? Voltando aqui para o TCC, como é que é fazer essa orientação, como está hoje essa orientação do TCC, esse estudo desse pessoal, e levar isso acompanhando a questão da IA. Porque eu imagino que a IA, ela por um lado ajuda, mas por outro também ela pode atrapalhar o desenvolvimento do conhecimento da pessoa ali mesmo que está se enganando, né? Tem esse risco também. Quando o TCC fica pronto, Lauro, eu sempre digo para que elas passem num site de plágio, tá? Tem o CopSpy, que não é pago, mas eu não consigo passar porque um TCC é gratuito, se for 2, tem que... Sim. E, obviamente, que agora já me avisaram, eu nunca usei, que tem de plágio para a inteligência artificial, tá? O que eu digo de uma forma bem honesta. Gente, uma coisa é copia e cola. Sim. Outra coisa é você ler aquele pensamento do autor. Por isso a importância da leitura, que foi a minha primeira fala quando eu comecei com você. Leia aquilo que o autor escreveu, repita com as suas palavras o que realmente marcou. Qual foi a mensagem que ele trouxe para você? Quanto essa mensagem é importante que ela seja conduzida para outras pessoas, tá? Então, é evidente que nós sabemos que a pessoa pode fazer o trabalho, né? Como também pode comprar o trabalho. Sim, que já tem já faz tempo, Sim. né? Aluno que faz trabalho para o outro, que vende, é né? verdade. Lógico, eu sou bastante honesta em dizer exatamente isso para elas. Eu vou comprar o trabalho. É óbvio que eu percebo quando o trabalho é comprado. Sim. Você vai me dizer como? Ela foi minha aluna durante vários semestres. Isso aí. Eu sei. Sabe o vocabulário, o jeito de escrever. Sei exatamente quanto ela escreve, o quanto ela sabe desenvolver. De repente, ela vem citando o site estrangeiros, outros autores que nunca foi abordado em sala de aula, teóricos que nunca foi abordado. Agora, no final, é que ela vai buscar essas informações aonde, como. Tá? Agora, é evidente que se passa num site de plágio e não aparece nada, porque ela comprou o trabalho de uma pessoa que realmente escreveu, eu não posso dizer. Mas eu posso Mas isso foi desde sempre, né? Eu posso dizer sim, olha, eu tenho certeza que parte desse trabalho não foi escrita por você. Por isso é que eu digo a importância dessa afinidade e dessa ligação de dividir essa maternidade nesse momento, porque eu posso dizer, chamar atenção em relação a isso. Até porque, assim, no TCC, por exemplo, na realidade não é só o conteúdo que a pessoa vai estudar, né? Mas é a prática da pesquisa, né? De você entender como é que você faz uma pesquisa, como é que você monta o seu trabalho, né? Como é que você segue a ABNT. Não é só o conteúdo, né, professora? Lauro, na sua época não tinha apresentação com banca. Não. Tá? A apresentação com banca, que de início foi, né, sabe, o inspirar fundo, trouxe exatamente isso. Se você não está envolvido, não é no final, nas 2 últimas semanas que você vai conseguir apresentar. Porque são 20 minutos de apresentação divididos entre os participantes, 5 minutos para cada um. Na hora da apresentação, o aluno não poderá ter ajuda de outro aluno. Quando ele apresenta. Por isso, nós dividimos o trabalho.
A Isa vai apresentar o resumo e a introdução, o outro vai apresentar o primeiro capítulo. Então, dividimos, nessa hora não tem interrupção. Depois, quando a banca faz perguntas, aí sim, a pergunta pode ser direcionada a você, e aí você tem que começar a responder, e eu posso ajudar, ou a banca faz uma pergunta ampla, e o aluno que se sente seguro para responder, dá um passo à frente e começa a responder à banca. Tá? Então, a apresentação do TCC veio trazer para o aluno o seguinte: ou ele se envolve, ou na hora ele não vai conseguir. Não vai conseguir na hora da apresentação. É assim mesmo. E quando ele reprova, ele reprovou no TCC, na apresentação. Ele faz o semestre novamente? Como é que? Acontece o seguinte: o TCC, a nota é de grupo, ela não é individual. Tá. Então, digamos que eu, não, na hora da apresentação, tenha sido muito falha, e a Isa fez uma apresentação perfeita. Tá? Tem a nota da apresentação, tem a nota do desenvolvimento e tem a nota da formatação do trabalho. Então, infelizmente, a Isa vai sofrer pela nota, pela minha apresentação a desejar. Agora, se o grupo tiver abaixo de 7, ele é reprovado. Aí o grupo tem que fazer de novo o TCC. O TCC novamente. Novamente. E que orientações que a gente poderia dar, sugestões, conselhos, para quem está começando agora, que fala, meu Deus, agora eu tenho que sentar e montar um TCC. E agora, José? Daqui a um ano eu vou estar com o TCC. Deixa a Isa falar um pouquinho, depois eu complemento. Nossa, não, eu tenho certeza que o princípio que você tem que tomar, porque assim, gostaria que esse assunto de TCC fosse abordado desde o começo na faculdade, né? Que não é. Então a gente cai um pouquinho de paraquedas, assim, tipo, vocês vão fazer isso, vão fazer aquilo, a gente começa a aprender assim, quase do zero como vai ser. Sim. Então a dica essencial é você sabendo que na faculdade que você está vai ter TCC, tem algumas que não tem, né? Que retiram essa que é opcional, aí, né? Então, se na faculdade que você está com um dom, que você vai ter um TCC, você já começa a ver o que você já se encaixou na sua faculdade. Você teve trabalhos, você teve professores, você teve aulas, você vai procurar o que você mais se encaixou. Por exemplo, com a professora Mariliane, ela faz muito estudo de caso. Então, a gente via muito nos estudos de caso problemas de família, problemas nas escolas, problemas entre alunos. E a gente gostava, era um pedido eterno o estudo de caso da professora. E a gente sempre gostou muito dessa questão, fora quem sempre gostou muito das aulas que envolviam a psicopedagogia, né? Sim. Então, eu acho que o principal para a gente ter ido para esse assunto, ter escolhido se encaixado mais, foi porque eram matérias que a gente gostava mais, coisas que a gente passou e que em algum momento foi dito na faculdade. Entendeu? Foi mais um motivo para a gente querer escolher a professora, porque ela sabe como lidar, ela sabe como lidar com ninguém, com um aluno problemático, uma família problemática. Que é isso, né? É uma questão totalmente problemática, ela sabe o que fazer. Então, que responsabilidade. Mas é verdade. Então, a gente tem que ver. Você já sabe que vai ter, você já pega o que você está gostando na faculdade, já começa, pode usar no chat GPT, joga lá no chat GPT. Chat, como orientação, eu sou fulano, né? Eu gosto de tais matérias na minha faculdade, faço faculdade de tal. O que você pode me dar? Me dá 10 tópicos para eu abordar no TCC. Ele vai dar. Em algum momento você vai ter alguma coisa que você vai falar, nossa, isso daí eu posso começar. E aí você não deixa para a última hora. Eu sei que é bom na faculdade a gente deixar para fazer as coisas na última hora, né? Nossa, várias vezes. A professora queria, olha, porque dá vontade de falar, nossa, estou cansado. Tenho aula a semana inteira. Não vou conseguir. Não, dá uma pensadinha. Pega o fim de semana, dá só uma pensadinha antes, no sexto semestre, entendeu? Antes de você chegar lá, dá uma pensadinha que você vai achar o teu rumo e aí você não precisa. Que você vai precisar, você vai chegar lá precisando. Porque quando a gente chega no sétimo semestre, fala, ih, gente, cadê? Cadê vocês pensaram? Cadê os grupos? Vocês pensaram? E aí cadê o tema, né? Cadê os já pensaram? Vocês já estão pensando? E aí a gente
Se a gente adiantar um pouquinho isso, só no que a gente já viu na nossa faculdade, nossa, que salvação. Se eu tivesse feito isso, se alguém tivesse me aconselhado isso, que salvação teria sido. E o grupo, se aquele, porque no primeiro semestre, eu que adoro dar aula no primeiro semestre, o primeiro semestre, os alunos ninguém se conhece, ou se conhece porque é vizinho, mas muitas vezes começam a formarem alguns grupos que não vão à frente, tá? Então, quando chega no segundo semestre, você vê que aquele aluno que sentava na direita passou para a esquerda, lá para o fundo, para frente, você já começa a ver um outro mapa mapa de sala. Né? Agora, quando chegar no sexto, o grupo já tem que estar tendo o entrosar para o futuro, tá? Então, se você teve aquele colega que a vida toda você carregou, porque ele nunca tinha tempo para encontrar, é a hora de você pensar, refletir se vale a pena levá-lo nessa mesma circunstância para um trabalho que é um trabalho de final de curso, em que a nota está ali no histórico com um peso muito grande. Tá? Então, essa organização de grupo, né? Porque mesmo sendo um grupo já de amigas, já cria, né? Porque são cabeças diferentes, formações diferentes, né? Criações problema diferentes. De horário, entendeu? Tem tudo isso. Não, tem que encontrar no sábado. E veja, Laura, como eu me envolvo muito. Professora, hoje é domingo, dá para você dar uma palavrinha com a gente? É assim mesmo, gente? É Que assim dedicação, mesmo. né? Final de semana, a gente lá manda mensagem para a professora. Conta. Era assim, nossa. Tipo, sábado, você está em casa? Para você responder, porque nós estamos estou em casa. Me esqueçam. Eu não dizia isso. Nunca. A professora Maria Eliane, ela sempre estava ali. Nossa, eu acho que... Gente, eu nem sei como é que seria, porque é necessário que o professor ele esteja apoiando muito o grupo. É um apoio que, assim, você acha que vai ser só um professor que vai estar olhando, tipo, você faz, mostra o professor, ele olha, devolve. Não é assim. Se for assim, nossa, acho que talvez você até se perca no meio do caminho. Porque a gente precisava das aprovações dela, do que ela achava. A gente precisava comparar todas as nossas ideias. As 4 cabeças não tinham certeza das ideias, entendeu? Eu precisava de mais uma cabeça para ter a certeza de que aquilo estava realmente de acordo, entendeu? Às vezes a gente pensava e falava, nossa, tá muito bom, vamos ver com a professora, vamos ver com a professora. Olha, eu acho que vocês têm que ter mais atenção, né? Sim, aí mostrava, olha, repetiu esse parágrafo, vocês escreveram aqui, aqui atrás, aqui embaixo, repetem mais a mesma ideia. Quem estiver lendo vai dizer, ué, o que houve? Né? Então, agora, eu digo o seguinte, seja professor de TCC, porque é um desafio, você cresce com os alunos. Então, eu acho que todos os professores deveriam passar por essa experiência, tá? Desse desafio de estar ali participando, orientando, organizando, trazendo novas ideias. Agora é isso, Lauro. Realmente é um momento crucial para os alunos e para quem está nessa parceria com os alunos. Né? Maravilhoso. A gente vê, todo programa eu faço questão de enfatizar isso, mas aqui a gente percebe isso de forma mais notável, o compromisso do professor do Centro Universitário Dom Domênico enquanto educador, né, enquanto formador. Né? Isso é muito bonito, isso é muito bacana. Né? Esse compromisso do professor com o aluno, com o aprendizado, isso é muito legal. Eliane, eu vou agradecer você aqui mais uma vez, né? Isabelle também. Porta aberta para voltar. Muito obrigada. A Eliane é tudo isso que a Isabelle falou, viu, gente? E mais. Excelente professora. Obrigada, querido. Tá bom? Eu tive essa oportunidade de ser professor seu e da família. Da família inteira, quase. Obrigado, Eliane. Obrigado, Isabelle. Obrigada. Tá bom? Parabéns. Você já está trabalhando, já está atuando, né? Já.
já está atuando. Isso é muito legal. Você se formou agora, no passado? Sim, sim. Mas a gente sempre busca. E a professora, ela sempre manda também estágios, manda qualquer concurso que tem. Fala, gente, vão correr atrás da vida de vocês, vão correr atrás da profissão de vocês. Isso é legal da área da educação, gente. O pessoal né, professora, assim, vai se formando e você tem um mercado de trabalho aí para estar atuando e contribuindo com a sociedade. Para a pedagogia, Lauro, como tem muitos ex-alunos que hoje são donos de escola, Sim. coordenadores, vice-diretor, eu tenho sempre quase que eu insiro no mercado de trabalho, entendeu? Porque ligam para mim e me pedem. Aí, às vezes, já até aceitam quem está entrando na faculdade, primeiro semestre, fazer um estágio remunerado. Bacana. Isso é muito bom, porque dá, primeiro, uma credibilidade ao curso, Sim. porque então tem um mercado de trabalho realmente disponível, e mais ainda, um incentivo para que continue naquela área. Maravilha. Gente, ó, matrículas abertas já, próximo semestre está aí batendo na porta, não deixa de aproveitar essa oportunidade, vem estudar com essa galera aqui, que é excelente, eu tenho certeza que você vai adorar, tá bom? Até a próxima semana.